Boa noite a todos, mais um dia, estamos na luta, sabadão, 25 de agosto, faltam apenas aí 6 dias para acabar o mês e o ano está próximo de acabar também, hein? Já já é fim das eleições, vamos eleger um próximo presidente, isso é importante, você queira ou não, e o ano está acabando e todo mundo já sabe, né? Vamos refletir o que a gente fez, o que a gente pode fazer ainda e aquela velha história. Eu vou falar de um assunto que é polêmico para alguns e discutível para outros, que é o meu caso, que é direitos trabalhistas. Já aviso que eu não sou nenhum advogado, não faço parte de nenhum tribunal, não tenho um conhecimento muito aprofundado, porém eu sou um cidadão, pago meus impostos, tenho direito a opinar, né? E também eu faço parte desse setor. Eu sou um empregador, eu tenho uma empresa pequena, né? Estamos aí tentando ganhar nosso espaço. Está indo bem, graças a Deus, de uns 18 meses para cá. Porém, a gente passa muito perrengue, né? Por conta do excesso de direitos. Até hoje eu não tenho nenhum funcionário CLT. Eu só tenho autônomos que eu chamo para trabalhar e alguns prestadores de serviço, né? Que são pequenas empresas. Um cara abriu um MEI e está prestando serviço para outros. Então eu chamo e é assim que eu estou fazendo. Porque realmente contratar alguém é caro, né? Aí você me pergunta, pô, mas o governo me diz, ou aquele advogado que já me deu umas ideias aí dizendo que é legal ter direitos, aquela coisa toda. Sim, é realmente, mas você não entende o lado obscuro dessa história. Excesso de direitos, ele traz um problema, porque ele burocratiza tanto que aí a área afetada ela acaba ficando em decadência. O Brasil hoje passa por uma situação de mais de 13 milhões de desempregados oficialmente. Extraoficial, que aí você não inclui quem é informal, que é muita gente no Brasil, passa dos 25 milhões fácil. Nós temos um país grande europeu, nós temos um país importante da Europa de desempregados. É complicado, entendeu? É muito complicado. As pessoas não entendem que a CLT que atrapalha. Não só a CLT, claro, outros fatores, mas a CLT atrapalha. E eu vou explicar por quê. Obrigatoriamente, o empresário ele tem que ter várias regrinhas que ele tem que seguir, dependendo do tamanho da empresa, muda um pouco, né? Ele tem que pagar FGTS obrigatoriamente, tem que pagar passagem, almoço, ele tem que pagar férias para o funcionário, ele tem que pagar 13º, né? Enfim, ele tem muita regrinha que atrapalha muito a criação de empresa. Então, eu vou explicar mais ou menos como é que funciona. A CLT foi criada na década de 30 por Getúlio Vargas. Ele se inspirou no fascismo de Mussolini, fascismo italiano, para criar tais leis, tá? Ele se inspirou, porque lá na Itália também tinha uma lei, uma regra de leis trabalhistas parecida, e ela perdura até hoje. A base da lei é essa: férias remuneradas, 13º, jornada de trabalho de 8 horas, isso foi tudo na década de 30. Então, ou seja, já estamos atrasados. Temos uma lei da década de 30 em vigor, lei trabalhista. Poderia ser perfeitamente mudado, mas até hoje, nada. Depois a lei foi aumentando, né? A CLT foi evoluindo, entre aspas. Teve o FGTS, que eu acho que foi criado, se eu não me engano, no período militar, e foi mudando, né? Licença maternidade, aquela coisa toda. Enfim. E aí chegamos agora em 2018 com esse tanto de gente desempregada e não muda muito a situação, fica ainda difícil, né? Aí muita gente, é crise, é crise. Olha, gente, é crise. Porém, a crise mostrou uma coisa para o empregador. Ele está ainda em crise, realmente as coisas melhoraram, mas não está ainda perfeita. Mas aí ele fala, não vou contratar ninguém. Eu vou quitar a pessoa que tem aqui. Quem é aí que não está empregado e o patrão está passando mais serviço ainda e não melhorou seu salário? Por quê? Porque ele não consegue contratar mais ninguém. Tem ainda patrão que ainda consegue, olha, faz mais coisa e eu te pago um extra por fora. Porque se colocar no contra-cheque, meu amigo, aumenta tudo para ele.
Então, assim, essa é a realidade de muita gente. Por quê? Porque o empregador não consegue. É muita burocracia, e isso traz um ônus para ele financeiro. Então, basicamente, países envolvidos, muito desenvolvidos, que vou colocar os Estados Unidos aqui, mas tem Inglaterra, tem Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul, países bem desenvolvidos. Existem um mínimo de lei trabalhista, um mínimo, tá? Nem Ministério, nem Justiça do Trabalho, nem nada disso tem lá, tá? Pode ter com outro nome, porém nada da grandeza que tem aqui. Nós temos uma justiça só para o trabalho. Pensa, custa bilhões por ano a justiça do trabalho. Bilhões de estrutura, funcionário, aquela coisa toda. Para que isso, gente? Poderia se resolver, economizar esse dinheiro todo, diminuindo a quantidade de regras. Aí muita gente, mas tem que ter, porque senão tem escravidão. Gente, para. Se você não tivesse nada disso, tivesse só assim, olha, gente, vocês vão ter que ter uma jornada mínima e uma máxima. E você tem direito a férias, óbvio, você tem direito a descanso, essas coisas. Gente, se vocês tiverem isso e não tivesse mais nada, com certeza o salário de vocês ia ser maior. Com certeza. Porque ia criar uma questão na cabeça de todo empregado. Ele ia falar assim, gente, se meu patrão não gasta mais o tanto que ele gastava, eu vou pedir um aumento, Nada mais justo. E o patrão, obviamente, para não ter um problema com os empregados, ele ia ter que dar. E ele ia achar bom dar, porque ele não ia ter mais o mesmo custo. Mesmo ele aumentando, ele ainda tem economia. Ia ter os funcionários mais felizes. Eu, por exemplo, eu tenho 2 pessoas que trabalham fixas para mim na diária. Tá? E não é na diária, é contrato mensal, outra é na diária. Pergunta para eles se eles querem trabalhar CLT. Eu já expliquei para eles, se vocês quiserem, funciona assim. Não quiser, funciona assim. Obviamente, querem da outra forma que fica mais fácil, né? Mais simples, ganha mais, tem mais liberdade, enfim. É complicado. O brasileiro tem que entender que mais direitos, ele vai ter mais desemprego. E menos direitos, ele vai ter mais emprego. Porque facilita para o empregador, para o patrão, que gera emprego nessa porra desse país, é um empresário. Não criminalize o empresário antes de saber o que ele faz por você, né? Então, se você atrapalha para o empresário, menos empregos vão ser gerados, menos empregos. O governo não contrata ninguém, o governo contrata através de concurso e esse custo é repassado para a área privada para ela pagar aquilo dali. Então, não pode achar que o empresário é o inimigo, ele é o teu amigo. Tem empresário safado? Tem. Assim como tem empregado safado, que é aquele que já entra pensando em meter a empresa no pau. Eu conheço algumas pessoas que processam as empresas que trabalhando lá. É uma coisa assim incrível, né? Mas assim, o que o brasileiro tem que entender, e é a minha opinião, e eu quero tentar repassar isso para vocês, é que mais direito é mais desemprego. Isso é um fato. Vivemos essa realidade hoje. Pense bem quem você vai votar, porque ano que vem tem que diminuir mais ainda direitos trabalhistas. Mais. Não é deixar ninguém sem nada. Não é isso. É diminuir o excesso de direitos atrapalha. Você diminui a burocracia e ajuda o empregador a contratar. Contratando, o país cresce, né? Basicamente é isso. Então, assim, eu espero ter ajudado a refletir a sua visão, tá? Que para você voltar a ter um mercado competitivo no Brasil, tem que diminuir os direitos trabalhistas. Não adianta. Não cai nessa conversinha mole de quem é de esquerda, que de advogado trabalhista. Não, advogado trabalhista, ele quer que você acredite que direitos trabalhistas são bons porque ele ganha em cima disso, né? Então não cai na conversa desse povo. Pense que sem o excesso de direitos você tem uma facilidade maior de encontrar emprego. Quem está desempregado vai entender bem o que eu estou dizendo. Beleza? Então vamos lá. Bom final de semana a todo mundo. Um abraço a todos. Até a próxima.